Boa noite a todos e a todas. Convidamos aos que estão aqui conosco para essa sessão solene, para que tomem o assento nas cadeiras destinadas aos homenageados, aqueles que estão aqui já, e também nas outras cadeiras, aquelas pessoas que vêm para participar dessa sessão. Senhoras e senhores, boa noite. É com satisfação que recebemos a todos vocês para participar da sessão solene que essa Casa de Leis realiza em homenagem aos 80 anos do Rotary no Espírito Santo, com uma homenagem especial ao Rotary Clube de Vitória. O Rotary é uma organização que dá oportunidade de servir e tem como lema dar de si antes de pensar em si. Essa solenidade foi requerida pelo rotariano e vereador de Vitória, vereador Serjão, e tem por objetivo homenagear as pessoas que fazem parte da história do Rotary no estado do Espírito Santo. Convidamos então para compor a mesa o vereador proponente dessa sessão, vereador Serjão. Convidamos o rotariano Elias Cauerque Moisés, nesse ato representando o governador do Rotary, senhor Robson Barbosa Vilela. Convidamos a presidenta do Clube Vitória, a senhora Marlene Weber, Silva Weber. E convidamos também a presidente da Casa da Amizade, Heloísa Friseira Sudré. Convido a todos para que fiquemos de pé para ouvirmos a execução do Hino Nacional Brasileiro. Brasil, florão da América, iluminado
anseio mais amores. Ó pátria amada, salve, salve, Brasil de amor eterno, seja símbolo, o lar para o que ostentas estrelado, e digo verde louro desta flâmula, paz no futuro e glória no passado. Mas segues a justiça clava forte, verás que um filho teu não foge à luta, entende quem te adora a própria morte, terra adorada, entre outras mil és o Brasil, ó pátria amada, dos filhos deste sol és gente, pátria amada, Brasil. Passamos a palavra agora ao vereador Serjão para que faça a abertura dessa sessão solene. Boa noite a todos. É com a enorme satisfação eu dou por aberta essa sessão solene em homenagem aos 80 anos do Rotary Clube no Espírito Santo e também da fundação do Rotary Clube Vitória, que aconteceu na mesma ocasião. Eu queria saudar e agradecer a presença de todos, saudar que eu vi aqui a vereadora Neuzinha, que está aqui também nos abrilhantando com sua presença, saudar a todos que estão aqui na mesa, o Elias, ex-governador e representando o atual governador, Elias Moisés, a nossa presidente do Vitória, do clube mais antigo do Espírito Santo, Rotary Clube Vitória, a companheira Marlene Weber, o seu esposo Hugo, que está, a nossa presidente da Casa da Amizade, cargo tão importante no Rotary também, nossa companheira, esposa do ex-governador Gilberto Sudré, né? E saudar todos vocês. Gostaria até de convidar o companheiro Estélio Dias, que está ali, ex-deputado federal, ex-presidente do nosso clube, Rotary Mata da Praia. Está bem acomodado aí, presidente? Tá? Enfim, saudar também ao atual governador Lino Crowley, que está aqui conosco, e o governador indicado, Lavidson Curto, que muito nos honra com a presença. Maria Tereza Pasolini, todos vocês, Dona Maria José Sobreira, todos vocês que aqui estão abrilhantando essa ocasião. Eu vou ser bem rápido para deixar que vocês mesmos falem, porque de Rotary vocês entendem muito mais do que eu, apesar de eu ter nascido numa família rotariana, ser rotariano, ter a honra de ter recebido o título, a medalha Paul Harris, nosso fundador, tem a indicação do Dilson Varejão, que aqui também, que eu saúdo, está aqui presente conosco. Saúdo também o nosso presidente do Cresce, Aurélio, está aqui conosco, que também é um rotariano de primeira categoria. Gente, falar do Rotary é muito bom. Uma instituição que vai fazer 110 anos ano que vem, uma instituição que está presente em mais de 200 países, tem mais de 1.200.000 associados e que tem como lema, vejam bem, dar de si antes de pensar em si, uma instituição
como essa nós temos que enaltecer a cada dia, porque é disso que nós precisamos para que o nosso país esteja cada dia melhor. Instituições sem fins lucrativos que estão aí para servir e engrandecer o nosso país. Cada um dos senhores que estão aqui, das senhoras, com certeza já contribuíram muito para o engrandecimento dessa instituição e, com certeza, continuarão contribuindo para esse engrandecimento. Então, dessa forma, mais uma vez, me sinto honrado de poder estar em nome do povo de Vitória, que essa casa, a Câmara de Vereadores, representa o povo de Vitória, está homenageando, né, vereadora Neuzinha, essa importantíssima instituição que é o Rotary Clube, que completa agora esse ano 80 anos de presença no Espírito Santo. Então, muito obrigado e sejam muito bem-vindos, que a gente tenha uma sessão melhor possível. Obrigado. Nesse momento, nós vamos assistir a um vídeo institucional do Rotary. O que é preciso para transformar o mundo? Alimentar os famintos e dar água a quem tem sede? Alfabetizar crianças e mantê-las saudáveis? Abrigar famílias e educar a juventude? Oferecer aos carentes a chance de prosperar? Formar uma rede mundial de defensores da paz? E vencer uma doença que já aleijou e matou milhões? Uma pessoa sozinha pode fazer isso? E 1.200.000? My name is Frank Wessel. Tamara DeWitt. Gaston Cabate. Eu sou Adélia Vilas. Dr. Naresh Goyal. Meu nome é Awalmão. Gary Farris. Warren Coffey. Felicia Simmons. Eric Kemani. Meu nome é Eduardo. Singh Arora. Megan Coutinho. Esses homens e mulheres já estão transformando o mundo através do Rotary. Eles são profissionais e líderes comunitários em mais de 32.000 clubes, prestando serviços voluntários localmente e no exterior, e dedicados a um simples ideal: dar de si antes de pensar em si. O Rotary é visão para enxergar, confiança para acreditar e coragem para agir. Às vezes a gente pensa, eu queria tanto ajudar quem precisa, mas não sei como. O Rotary dá as ferramentas que a gente precisa. É só dizer que você é rotariano que as portas se abrem em qualquer lugar do mundo. Para os rotarianos, nada é impossível. Através de parcerias com o UNICEF, a OMS e o CDC, o Rotary já vacinou mais de 2 bilhões de crianças contra a pólio e reduziu a incidência global da doença em 99%. Gastando pouco, os rotarianos e seus parceiros estão fazendo um trabalho incrível e muito eficiente. O Rotary já gastou mais de 500 milhões de dólares em bolsas educacionais e intercâmbios. Seus programas de pós-graduação treinam pessoas do mundo inteiro para defender a paz. Quando eu comecei a trabalhar na Interpol, nas Nações Unidas, eu já estava treinada para entender relações internacionais. Para os rotarianos, o retorno é enorme e imediato. Eu adoro ajudar os outros. Ganho dia quando isso acontece. O salário que eu recebo intimamente é tão grande que não tem valor para pagar. Eu quase me sinto egoísta por ser rotariana. Eu ajudo os outros, mas no final quem ganha sou eu. Quando o mundo parece não ter sentido nem esperança, rotarianos de todas as raças, cores e crenças se unem para fazer o bem. A gente quer levar um pouco de esperança, amparando em termos emocionais e financeiros. Proteger. Fazemos o que precisa ser feito. Conectar.
Todos ficam com os olhos cheios de lágrimas quando uma criança pede para tirar uma foto com o médico dela. E fazer a diferença. Isso acontece porque somos rotarianos. Nós podemos e devemos nos envolver. Mas até para 1.200.000 voluntários, transformar o mundo não é uma tarefa simples. Veja como você pode participar. A união faz a força. Cabe a nós seguir a direção certa, pois quando estamos comprometidos e determinados, tudo dá certo. Rotary International. Pessoas comuns, unidas para realizar feitos extraordinários. Nesse momento, convidamos a rotariana, senhora Maria Tereza Felrosa Pasolini, para falar sobre a história do Rotary no Espírito Santo. Também sim, obrigada. Inicialmente, eu quero saudar a mesa, na pessoa do nosso querido amigo Sejão, a nossa presidente Marlene, ao nosso governador muito querido Elias Moisés, a nossa querida presidente da Casa da Amizade, Heloísa, ao governador presente aqui, aos governadores presentes, inclusive Gilberto Sudré, ao Lino, ao futuro também governador Dalício, né? Rotarianas, rotarianos, é uma alegria muito grande estar aqui e contar um pouco da história do Rotary no Espírito Santo, que é a história do nosso clube, o Rotary Clube Vitória. Eu vou procurar resumir o máximo. É uma história muito rica. Para descrevermos, ou contarmos essa história, é necessário que a gente explique o que era Vitória em 1934, quando foi instalado o primeiro clube rotário aqui, o Rotary Clube Vitória. Vitória, o Espírito Santo vivia praticamente em torno da exportação de café. E Vitória era praticamente envolvida com o comércio do café, onde as pessoas mais destacadas da cidade participavam desse movimento. Nós procuramos e ficamos empolgadas com as pesquisas efetuadas lá na sede, a antiga sede do Rotary Vitória, que aliás ainda pertence ao Rotary Vitória, no edifício Álvares Cabral. Ali nós percebemos a riqueza do que se encontra depositado naquela sede. É a vida de Vitória envolvida com o Rotary. É algo muito gratificante e que nos empolgou. Então, eu devo dizer que nós procuramos, por isso que eu estou aqui, que todo mundo diz que eu sou historiadora do Rotary, não é verdade. Eu apenas procurei pesquisar a história do Rotary e o que representava o Rotary na época. Foi em 1934 que tudo começou. Na verdade, nós tivemos certas dificuldades em pesquisarmos a história, porque alguns dados tinham desaparecido, em virtude que apenas lavrado na ata, no livro de atas estavam as primeiras 3 ou 4 reuniões, que posteriormente isso foi publicado em boletins, que os primeiros boletins não foram encontrados. Nós pesquisamos no Rotary Clube do Rio de Janeiro, na Biblioteca do Brasil Rotário, no Arquivo Público de Vitória, Biblioteca Pública de Vitória, e
não encontramos, infelizmente, nada sobre o Rotary. Bom, nós costuramos a história do Rotary através, inclusive, de livros de correspondências lá existentes naquela sala pertencente ao Rotary Vitória, no Álvares Cabral. Na análise dos documentos e correspondências, fomos percebendo a riqueza e a importância do Rotary na sociedade capixaba. Nos deparamos com uma carta, um telegrama enviado do Rio de Janeiro por Dan Tikmirov. Interessante o nome, me parece de origem russa, não sei muito bem. Quem era Dan? Poucos sabem, ou tiveram, gente, quem é essa pessoa? Eu procurei investigar, verificar e descobri que ele era uma espécie de elo entre o centro comercial de Vitória, que era o centro comercial mais ou menos de café, com o Rio de Janeiro. Ele mantinha, foi o Dan, praticamente, que iniciou o Rotary no Espírito Santo, em Vitória. Por quê? Ele era amigo de um cidadão muito conhecido, que inclusive era pai do antigo presidente do Brasil Rotário, José Fernandes. Então, era o doutor José Fernandes, que era amicíssimo de Dan. E ele chamava Dan para participar de várias reuniões do Rio de Janeiro. Eu tive a oportunidade de conhecer o Dan, porque alguns anos atrás, quando meu marido estava no Rotary, ele um dia foi visitar o Clube Vitória. Ele participava das reuniões, junto com o Dr. José Fernandes, das reuniões do Rotary no Rio de Janeiro. E, através desse contato, ele se entusiasmou e foi motivado a fundar o Rotary Clube no estado do Espírito Santo, em Vitória. Assim, através do Dan e contato com o presidente, se não me engano, na época do Centro Comercial de Vitória, que era Moacir Barbosa, ele trouxe, ou entrou em contato com um cidadão chamado James Roth, que era conhecido como Jim, que tinha sido encarregado pelo Rotary Internacional, a espécie de secretário do Rotary Internacional, para a expansão do Rotary nas Américas, na América do Sul. Então, impregnado de entusiasmo, o Moacir entrou em contato com Moacir Barbosa. Ele procurou se entusiasmar junto com esse James Roth, que era conhecido como Jim, ele gostava de ser chamado como Jim. Convocou amigos do Moacir, aqui em Vitória, e, através da estrada de ferro Leopoldina, porque só havia duas possibilidades de contato com Vitória, com o Espírito Santo, com o Rio de Janeiro. Era através da estrada de ferro Leopoldina ou através de navio. E o James veio pela estrada de ferro Leopoldina. E ele foi recebido por Moacir Barbosa na estação. Foi um encontro memorável. E assim, numa reunião que ocorreu, vou procurar resumir o máximo possível, em 23 de agosto de 1934, na Associação Comercial de Vitória, a Praça Marechal Hermes, número 1, no Sobrado, foi composta uma comissão de pessoas de destaque da vida empresarial de Vitória. Alberto de Oliveira Santos, Josué Prado, João de Santos Neves, Petrângelo de Biase, José Simplício de Azevedo Pio e Moacir Barbosa, para promover a fundação do Clube Rotary. Foi a primeira reunião oficial do Rotary aqui no Espírito Santo. Cumprindo a missão determinada, o grupo logo convocou a Assembleia, que, sob a presidência de James Roth, secretariado por Moacir Barbosa e João de Santos Neves, compuseram a mesa dos trabalhos, dando início oficial ao Rotary Clube Vitória em 24 de agosto de 1934. Uma reunião histórica onde se estabeleceram os limites territoriais e o regulamento do clube, que abrangia todo o município de Vitória, incluindo também, interessante, o valor de uma cota de admissão do sócio, que era R$100 mil na época.
Decididas as formalidades essenciais, o companheiro Eliomar Carneiro da Cunha propôs que se constituísse a primeira diretoria, aclamado por todos os presentes. São nomes que hoje se tornaram nomes de rua, mas pessoas que marcaram a sociedade de Vitória. Presidente, Alberto de Oliveira Santos. Vice-presidente, Nicolau von Schilgen. Segundo vice-presidente, Josué Prado. Secretários, Moacir Barbosa Soares. Tesoureiro, Jaime Coelho de Almeida. Diretor de protocolo, Jones dos Santos Neves, que fui até governador do Estado. E vogais, que na época existia, Oswaldo Cruz Guimarães, Pietrangelo de Biase e Aurindo Quintais. Todos esses, hoje, constam do histórico da nossa cidade e são nomes de várias ruas. Em 1º de setembro de 1934, instalou-se o Clube Jantar Festivo no aristocrático clube, na época, que era o Clube Vitória, sediado nas imediações do Parque Moscoso. O clube foi admitido em RI em 8 de outubro de 1934. É a data em que nós comemoramos sempre a fundação do Rotary de Vitória. O diploma de admissão foi recebido em 23 de março de 1935, das mãos do rotariano Perlingueiro Neto, secretário do Rotary Clube de Campos, que era o nosso clube padrinho, tinha sido fundado o Rotary Campos antes do Espírito Santo. E, na época, tinha de haver um clube padrinho. Que ele veio aqui representando o governador José Carlos Sarmento, sócio do Rotary Clube de Juiz de Fora, em Minas Gerais. O governador José Carlos tivera seu nome ratificado na Convenção Internacional, realizada em Detroit, nos Estados Unidos, entre 25 a 29 de junho de 1904, quando também foi eleito presidente do Rotary Internacional, Robert Lee Hill. A fundação do Rotary Clube Vitória saiu noticiada na revista Rotary Brasileiro, em novembro de 1934, com a relação do primeiro conselho diretor. A revista Rotary Brasileiro antecedeu o Brasil Rotário. Era presidente da revista, na época, o governador José Carlos Moraes Sarmento, secretário Augusto Nicolau Júnior e redator Mário de Brito. Os fundadores do Rotary Clube Vitória, em número de 31, eu faço questão de citar esses nomes, porque eles marcaram a fundação do Rotary. Eu não quero me prolongar muito, mas eu acho importante citá-los. Foram Otorino Avancini, José Simplício de Azevedo Pinho, Moacir Barbosa Soares, Eliomar Carneiro da Cunha, Jaime Coelho de Almeida, Anselmo José da Cruz, Pietrangelo de Biase, Roberto Serra Espíndola, Anísio Fernandes Coelho, Benjamin Fernandes, Alfredo Gonçalves Figueiras, Francisco Fundão, Oswaldo Cruz Guimarães, Robert Lange, João Nicolucci, Alberto de Oliveira Santos, Armando de Oliveira Santos, Carlos Xavier Paes Barreto, J.B. Político, não sei qual o nome disso, Josué Prado, José Meira Quadros, Aurino Quintais, Hermano Ramos, J. Ribeiro, Jones dos Santos Neves, Francisco Sarno, Nicolau von Schilgen, Lúcio Alberto Silva, Dante Kimiroff, Nuno dos Santos Neves, Vomar Carneiro da Cunha. São nomes que são marcantes na sociedade da época, nossa sociedade da época. Eu acho importante citar as primeiras realizações do Rotary Vitória, portanto, do Rotary no Espírito Santo, porque hoje, Rotary Vitória é sinônimo da fundação do Rotary no Estado do Espírito Santo. O Rotary Clube Vitória realizou suas primeiras reuniões no aristocrático Clube Vitória no início da sua fundação até o ano de 1958, quando passou a funcionar na firma de Oswaldo Guimarães, no 4º andar do edifício Icaraí, até a aquisição da instalação da sua própria sede no 7º andar do edifício Álvares Cabral, ainda no ano de 1958. As reuniões passaram a ser realizadas em almoço em vários restaurantes de Vitória. Começou no restaurante do Clube de Regatas Saldanha da Gama e atualmente é no restaurante Seada, lá embaixo da Terceira Ponte.
É importante destacar que no Brasil havia apenas um distrito rotário, que era o de número 72, e abrangia clubes rotários do Rio de Janeiro, São Paulo, Belo Horizonte, Porto Alegre, Recife, São Luís do Maranhão, Belém, João Pessoa, Salvador, Fortaleza, Manaus e Campos. Vitória, capital do Espírito Santo, cortado pelas estradas de ferro. Leopoldina, que era Rio Vitória, e Vitória, Minas, hoje Vale do Rio Doce, recebia pessoas com problemas de saúde provenientes dessas regiões, cortadas pelas linhas férreas. Por outro lado, através do Porto de Vitória, desembarcavam os estrangeiros que muitas vezes importavam doenças exóticas. Esses doentes buscavam tratamento da Santa Casa de Misericórdia de Vitória e inserido no servir. Desde sua fundação, o Rotary Club Vitória, sensibilizado com a situação crítica da Santa Casa, mobilizou exportadores de café e conseguiu viabilizar mais uma enfermaria naquela casa de saúde. Era o servir de Rotary sendo iniciado. Em 2 de dezembro de 1974, o clube doou à Santa Casa de Misericórdia $10.000 provenientes de uma taxa mínima sobre cada saca de café exportada pelo Porto de Vitória. Ainda em 1934, o clube obteve do Departamento Nacional do Café a doação de 3.000 sacas de café, que possibilitou a construção do pavilhão do café na Santa Casa de Misericórdia para atender a mais de 400 doentes no andar inteiro daquela instituição. Além dos problemas de saúde, os rotarianos se preocupavam com a infância, a juventude e a velhice desamparada. Promover exames de saúde e tratamento para crianças alojadas em asilos e abrigos. No Natal de 1934, promoveram festas com distribuição de brindes para crianças e idosos. Atuando intensamente, o Rotary Clube de Vitória, e era o Rotary no Espírito Santo, se firmavam. É interessante transcrever o trecho constante da carta mensal do governador do Distrito 72, número 72, de 15 de setembro de 1934, extraído da biblioteca da revista Brasil Rotário. Expansão Rotário. Em 1º de setembro, realizou sua reunião inaugural o Rotary Clube Vitória do Estado do Espírito Santo. Para a fundação do mesmo clube, se esforçaram o Rotary Clube do Rio de Janeiro, o Rotary Clube de Campos e James Lottin, que era o representante do Rotary Internacional na América do Sul e responsável pela expansão do Rotary. Em 1935, o clube estava consolidado, participando e planejando projetos no servir. O governo do Estado do Espírito Santo programava comemorações para o 4º centenário da colonização do solo espírito-santense. O Rotary decidiu participar das festividades com sessão solene, onde seriam distribuídas cadernetas da Caixa Econômica Federal aos alunos da rede escolar que mais se distinguissem no último ano letivo. Essa iniciativa, na época, já era considerada de grande alcance, como estímulo à criança em seus estudos. Essa premiação, é bom que se diga, prossegue até os dias atuais, com a festa anual dos escolares, premiando com diploma de honra ao mérito e medalhas aos melhores alunos do ensino fundamental e melhores companheiros das escolas situadas em Vitória. No caminho de servir, o Rotary Vitória, atendendo solicitação de Norbertino Baense, colaborou ativamente em favor do posto médico dos pobres em Argolas, que até hoje faz parte de um hospital lá em Argolas. E colaborou ativamente em favor do posto médico dos pobres de Argolas, no município de Vila Velha. E, na época, o clube enviou cartas ao ministro da Educação e Saúde, solicitando liberação de pagamentos de 2 contos de R$500 devidos pelo governo federal àquela instituição. No período de 35 e 36, o governador do distrito era Armando Arruda Pereira, e o conselho diretor do clube era o seguinte: presidente foi governador do estado, Jones dos Santos Neto.
vice-presidente Aurino Quintais, segundo vice-presidente Alfredo Gonçalves Silveira, secretário Francisco Salo, tesoureiro Francisco Fundão, protocolo Otorino Avancini, vogais Nuno Santos Neves e Benjamin Fernandes. Eu vou procurar resumir, porque nós temos outras diretorias. Por problema de saúde, o primeiro vice-presidente Oswaldo teve que se afastar do clube, assumindo o vice-presidente Lange. O clube trazia palestrantes de destaque na sociedade capixaba. Dentre os palestrantes, destacou-se Luiz Derenze, conceituado engenheiro, que abordou os melhoramentos mais urgentes para a cidade de Vitória. Destacou-se também Aldemar Neves, solicitando apoio para as crianças do orfanato Santa Luísa, que no percentual de 100% apresentavam problemas de saúde. Também foram abordadas as condições precárias do orfanato Cristo Rei. Repercutiu no clube, em agosto de 1936, a palestra de Américo Monjardim sobre o tema Alimentação como fonte de saúde. Era o Rotary buscando apoio para os problemas comunitários. Em setembro de 1976, o clube promoveu comemoração festiva do aniversário da independência do Brasil, prestando homenagem à colônia estrangeira sediada em Vitória. Nessa solenidade compareceu o interventor do Estado, João Punaro Veio, que na oportunidade abordou os problemas do Estado. Nessa festiva estiveram presentes a esposa do Otariano, inclusive a esposa do presidente na época, dona Edith Paes Barreto, e também Bem-vindo Moraes, chefe Novaes, chefe do Serviço Técnico do Café. O clube recebeu convidados famosos, dentre eles Bilac Pinto, deputado da Assembleia de Minas, jornalista, destacado nas letras, e o conceituado advogado capixaba Fernando Rabelo. Em cada reunião do clube surgiam convidados ilustres da vida social de Vitória e do país. Em setembro de 86, também, em movimentada reunião do clube, compareceram Dr. Arnulfo Moraes, secretário de Educação e Saúde do Estado, Dr. Paes Barreto Filho, de Nix Juiz, Direito da Comarca de Campinho, do Espírito Santo, e o governador do distrito, Dr. Carlos Cota Ribeiro. O Rotary se firmava como clube atuante e participativo da comunidade. Em 1937-38, na presidente Nicolau Rothschild, tendo como governador do distrito, 72, José de Nascimento Brito, foi fundado o Rotary Clube de Cachoeira de Itapemirim, tendo como padrinho o Rotary Clube Vitória. Um dos fundadores do novo Rotary foi o Dr. Ducino de Moraes, médico constituído, aliás, Dr. Ducino Monteiro de Castro, médico natural de campo e prefeito de Cachoeira de Itapemirim, onde residiu durante longos anos. E por aí, o Rotary tem presidentes que se destacaram e fundou praticamente quase todos os clubes do distrito. Rotary Clube de Colatina, Guaçuí, Muqui e quase todos. Praticamente era o clube padrinho dos outros que iam se fundando no distrito, surgindo no distrito. Essa a história resumida do nosso clube. Um clube que, em 1959, fundou também o Rotary Clube Vitória Oeste, que hoje presta relevantes serviços à nossa comunidade aqui em Vitória. E praticamente todos os clubes. O Rotary cresceu e transformou, cresceu em todo o estado do Espírito Santo. E nós devemos isso aqui ao Rotary Clube Vitória, que foi o clube padrinho de todos eles. O companheiro do Rotary Clube Vitória, Nicanor Paiva, passou a governar o distrito no ano de 1972-73. Depois passou também a ser governador do distrito, Elvira de Freitas, do Rotary Cachoeira de Itapemirim. Também administrou o distrito, companheiro Zé Palmeira, do Rotary Clube Vitória. E foram surgindo vários governadores. O Clube Rotary Clube Vitória, ele praticamente cresceu, chegou em determinada época que tinha quase 90 membros. Então, eu não vou citar todos os clubes e nem os nomes dos
vários os presidentes através do tempo, que foram eles que mantiveram vivo e muito vivo o nosso ideal de servir. Muito embora o Estado do Espírito Santo, onde o Distrito 4410 se insere, nós devemos dizer que, dentre todos os Rotaries, o Rotary Vitória, praticamente, tem de ser considerado o fundador do Distrito 4410. E hoje, não existe mais, não se pode dizer Rotary Clube Vitória. Nós temos de dizer, é o Rotary Vitória, o Rotary fundador, padrinho e o alicerce do nosso distrito. E que eu penso que jamais isso deve ser esquecido. E esse clube tem de se manter vivo, como está se mantendo. E que eu acho que, através dos tempos, ele estará sempre permanente, firme no seu ideal de servir. Depois das palavras brilhantes da Maria Tereza, nós vamos agora passar a entrega dos diplomas de honra ao mérito às pessoas que foram indicadas pelo clube. Convidamos o senhor Gilberto Sudré para receber o diploma e convidamos o vereador Serjão para que possa fazer a entrega, que nesse ato representa o senhor Robson Barbosa Vilela, que é mineiro, casado e tem 3 filhos. É contabilista e bacharel em Direito. Reside em São Gabriel da Palha. Em 1994, ingressou no Rotary Clube São Gabriel da Palha, Distrito 4410. Foi presidente do Rotary Clube de São Gabriel da Palha e governador assistente no ano rotário 2011-2012. Convidamos para receber o diploma a senhora Marlene Silva Weber. Marlene tem formação acadêmica em Direito e Biblioteconomia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Ingressou no Rotary Distrito 4410 em 2008. Foi presidente do Rotary Distrito, foi presidente do Rotary Clube Vitória Oeste. Tem medalha diploma Maria Ortiz, outorgada pela PAI, por serviços filantrópicos prestados. É atualmente presidente do Rotary Clube Vitória, onde desenvolve trabalhos de apoio às comunidades carentes de apoio social. O vereador Serjão convida a senhora Marlene para que possa fazer a entrega dos demais diplomas. Convidamos o senhor Robson Caetano. Que o senhor Dilson irá receber o diploma por ele. Seu Robson Caetano é natural de Colatina, casado com Simone, com quem teve 2 filhos. Exerce a profissão de contador e ingressou como sócio do Rotary Clube de Colatina, Rio Doce, em 2008. Presidente interino do Rotary Clube de Colatina, Rio Doce, desde 2008. Presidente eleito para o ano rotário 2009-2010 do Rotary Clube de Colatina. Coordenador e apoiador da Fundação do Rotaract Clube de Colatina. Convidamos o senhor Elias Cauerque Moisés para receber o seu diploma. Elias é empresário, rotariano desde 92, pertence ao Rotary Clube Vitória, Praia Comprida, governador do Distrito 4410 em 2011-2012, exerceu todos os cargos no clube, atualmente é o instrutor distrital.
Convidamos o senhor Francisco Pereira Azevedo. Quem vai receber é o senhor Aurélio Dalla Piccola. Francisco Pereira Azevedo ingressou no Rotary Distrito 4410 em maio de 63. É empresário aposentado no segmento da indústria vestuária. É veterano nas atividades filantrópicas rotarianas, com mais de 50 anos de filiação no Clube Vitória. Atualmente apoia a diretoria executiva do Clube Vitória como coordenador de cerimonial. Convidamos a senhora Maria Tereza Fiorrosa Pasolini para receber agora o seu diploma. Maria Tereza é auditora aposentada do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo, também aposentada como professora de Direito Internacional Privado da UFES, onde também exerceu a chefia do Departamento de Direito Privado do curso de Ciências Jurídicas e Econômicas. Rotariana desde 95, exerceu a presidência do Rotary Clube Vitória na gestão 2004-2005. Viúva do advogado Loadir Carlos Pasolini, que foi governador do Rotary no Distrito 4410, na gestão 98-99. Mãe da também advogada Carla e avó do Bernardo. Convidamos o senhor Estélio Dias para que possa receber o diploma do senhor Manuel Ceciliano Salles de Almeida, que é ex-governador do Rotary, ex-presidente do Rotary Clube Vitória Centro e magnífico reitor da UVV. Convidamos o senhor Lino Crolling para receber o diploma endereçado ao senhor José Guilherme Ribeiro Neto. José Guilherme ingressou no Rotary Distrito 4410 em 1990, aposentado do setor bancário e finanças do Banco Oficial de Crédito Agrícola. Tem participado de inúmeros projetos do Distrito Rotário, foi governador do Rotary Distrito 4410, atualmente é tesoureiro do Rotary Clube Vitória. Convidamos o senhor Lavidson Curto para receber o diploma da senhora Regina Maria de Andrade Pacheco. Ela ingressou no Rotary em abril de 96, é empresária no setor de alimentação, restaurante e lanchonete. Durante muitos anos, vem ocupando cargos na diretoria executiva do Clube Vitória. Atualmente ocupa o cargo de secretária executiva do clube. Convidamos a senhora Maria José Sobreira para receber o seu diploma. Maria José, em 2008, ingressou no Rotary Clube Vitória. É aposentada como professora, participou de vários projetos sociais do Clube Vitória, foi presidente da Casa da Amizade em 2010, apoiou os trabalhos de organização do Museu do Negro em Vitória, vem atuando muito na área de aquisição de medicamentos junto aos laboratórios farmacêuticos, para que o Clube Vitória possa fazer doações às farmácias e entidades religiosas e entidades filantrópicas. Convidamos o senhor Hugo Chamberlain Weber. Hugo tem formação acadêmica em Direito e Cibernética pela Universidade Inglesa de Cambridge. Trabalhou na área de analista de sistemas cibernéticos e consultoria de empresas em vários países. Além do Brasil, é de origem inglesa, casado com a senhora Marlene Weber, ingressou no Rotary Distrito 4410 em 2008. Vem apoiando projetos do Clube Vitória nas ações que pratica junto à Comissão de Serviços à Comunidade, visitando áreas carentes que precisam ser assistidas por doações de medicamentos, vestuários e livros. Convidamos Bruna Meireles de Melo, aqui representando todos os intercambistas.
A Bruna tem 19 anos, é estudante intercambista do Rotary Clube Vitória Oeste, Distrito 4410, na Eslováquia, onde cumprirá o intercâmbio de longa duração no período de 10 meses. Agora fazemos a recomposição da mesa. Nós passamos a palavra à presidente do Clube Vitória para fazer a sua manifestação a todos nós aqui presentes. Boa noite mais uma vez. Depois de falar, após falar a fala da doutora Maria Tereza, é muito difícil a gente falar, mas eu vou tentar. Boa noite a todos presentes a essa solenidade, autoridades, companheiros e companheiras rotários. Como foi falado pela doutora Maria Tereza, a entidade rotariana do Espírito Santo teve início com a organização social do nosso Rotary Clube Vitória, na capital capixaba, há 80 anos passados. O nosso distrito já tem representação rotária na maioria dos municípios do Espírito Santo. A palavra Rotary é traduzida do inglês para o português como rotativo. Quando a entidade rotária começou nos Estados Unidos, se fazia reuniões em diversas áreas das comunidades a fim de agregar profissionais liberais e todos os líderes dos gêneros de empreendedorismo da região, a fim de ampliar a comunicação e desenvolver amizade multilaterais e desenvolver a economia, porque o Rotary foi o primeiro clube de empreendedorismo do mundo. A ideia era fortificar a economia dos países e criar o equilíbrio da paz mundial. É bom lembrar que tal entidade desejava realmente desenvolver a economia americana e incentivar os projetos de carreiras dentro das indústrias, das empresas, para estabelecer o futuro da base de aposentadoria para a velhice dos trabalhadores. Foi o Rotary que iniciou esses processos de carreiras dentro das grandes empresas americanas, para manter a fidelidade dos trabalhadores a essas entidades. Outra ação magnífica que também foi realizada no período da crise econômica que teve na América do Norte, nos anos de 1929, que foi chamada a Grande Depressão Americana, foi o apoio que o Rotary deu às mulheres americanas, dando oportunidade para que pudessem trabalhar fora dos lares. Nessa época, as mulheres de bem tinham compromisso de cuidar da casa, do marido e dos filhos. Todavia, elas queriam ajudar na economia americana. E a maneira que conseguiram fazer isso foi que o Rotary, baseando em ideias que já começava na Alemanha e na França, desenvolveu uma campanha que todas as empresas e fábricas deveriam ter jardim de infância e casa maternal próximo, para que as mulheres que viessem ajudá-los a desenvolver a economia estivessem próximo dos seus filhos, não precisavam de abandoná-los em casa. E isso é uma graça que nós temos aos homens do Rotary, que começaram já a dar espaço para a mulher na sociedade moderna. Nós sabemos
que tem muitos problemas que o Rotary ajudou a resolver. Um dos grandes problemas que nós tivemos, quando foram descobertos a quantidade de crianças que nasciam com deficiências, o Rotary se arrumou de uma maneira que patrocinou as pesquisas para a vacina da polio. E depois fez arranjos internacionais com vários países para que essas vacinas fossem distribuídas em todo o mundo. Nós podemos dizer hoje que a erradicação da poliomielite em todo o mundo quase que foi feita pelo Rotary. Certamente ainda tem focos, mas pequenos focos no mundo. Nós temos também uma outra iniciativa dos líderes rotarianos, que foi na criação das Casas da Amizade, para que ajudassem as comunidades nos seus trabalhos de desenvolvimento de artesanatos e ajudasse as áreas carentes com essas vendas de artesanato e dessas profissões as mulheres que não tinham educação, eram analfabetas. Esse foi um dos princípios básicos. Inclusive, nós temos um caso muito pertinho da gente, que a Ilha da Madeira, que é uma ilha que tem a direção do país português, Portugal. A Ilha da Madeira era o refúgio dos estrangeiros europeus na busca de um clima melhor, porque era muito frio naquele período. Então, a Ilha da Madeira era uma área amena para as pessoas passarem férias. Os ingleses rotarianos ajudaram o treinamento das senhoras a bordarem, a fazerem tricô na Ilha da Madeira, e aquelas mulheres de pescadores viveram um período de aprendizagem muito grande e depois ficaram empresárias, a tal ponto que as famílias nobres europeias encomendavam o enxoval das noivas, suas filhas, na Ilha da Madeira. Então, isso são todos pedacinhos do Rotary, influenciando o comportamento humano e dando cidadania através da economia. Depois da Segunda Guerra Mundial, nós tivemos uma grande preocupação do Rotary em manter a paz mundial. Para isso, o Rotary resolveu 49 rotarianos se unirem para montar uma pequena sociedade para fiscalizar a paz do mundo e ajudar no comércio internacional. Porque, outra vez, o Rotary não acredita que onde não há equilíbrio econômico não pode haver paz. Então, a base dessa cidadania humana é muito importante através do trabalho das pessoas. Então, esses 49 rotarianos queriam criar um grupo para fiscalizar a paz mundial. E foram numa reunião para São Francisco, nos Estados Unidos, para fazer os debates para realizar a oficialidade dessa nova sociedade. E dentro dessas pessoas estavam os rotarianos, o presidente Roosevelt, americano, e o primeiro-ministro da Inglaterra, o Winston Churchill, que aconselharam que essa sociedade fosse chamada Nações Unidas. E essa organização foi tão importante para a manutenção da paz no mundo que os pequenos problemas que chegaria
a debates bélicos foram evitados através dessa organização. E eu gostaria muito de dizer que essas coisas me inspiraram tanto a entrar pelo Rotary e verificar que o Rotary abre caminhos em lugares que a gente nem sabe que tem pessoas necessitadas, mas as pessoas se inspiram e vão para esses lugares e descobrem uma maneira de ajudar outras pessoas. E eu vendo uma lista de gente famosa, inclusive o novo Papa é rotariano, o presidente Obama é rotariano. E aqui eu tenho uma lista grande que eu vou só dizer alguma das pessoas. O Alberto Sabem, que o promotor da vacina da polio, era rotariano. Nós tivemos também o rei Hassan II de Marrocos, que também é rotariano. O John Frederick Kennedy, presidente dos Estados Unidos, rotariano. Margaret Thatcher, que foi a primeira-ministra da Inglaterra, que ele chamava a Dama de Ferro, porque ela não admitia não ser ouvida, porque a mulher parece que ela queria fazer as coisas direitas. Então, quando ela estava falando, todo mundo tinha que ficar quieto e ouvi-la e apresentar ideias sobre a fala dela. Tivemos também o Walt Disney, que todo mundo conhece, é rotariano. O príncipe Bernardo de Lippe, dos Países Baixos, é rotariano. E assim, eu tenho uma... Ronald Reagan foi presidente dos Estados Unidos. O Rui Reininho, de Portugal. E assim, nós temos uma infinidade de gente da nobreza e empresários maravilhosos e políticos e todas as classes do segmento humano, pessoas que estão envolvendo-se com o Rotary para ajudar a criar a paz onde há delitos contra a paz. Eu estou muito agradecida desta cerimônia, estou muito emocionada e quero agradecer ao vereador Serjão por essa iniciativa e todos os seus associados que organizaram isso e apresentar os nossos agradecimentos e continuar com essa linha, dar de si antes de pensar em si. Muito obrigada. Obrigado, presidente Marlene. E assim como tivemos a presença da vereadora Neuzinha, queria destacar também a presença do vereador de Vila Velha, Joel Rangel, companheiro. Eu gostaria de viesse até aqui, vereador, fazer uma breve saudação aos rotarianos. Sei que você veio de longe. Por favor. Estivemos outro dia, semana passada, lá num evento no Palácio, né? Ocasião que eu apresentei a presidente Marlene para o vereador, e a presidente fez o convite, aí está ele, ó, né? Muito boa noite. Eu quero ser breve, mas fiz questão de estar aqui a convite do nosso querido vereador Serjão, porque eu entendo da importância, do papel e do significado que tem o Rotary para a sociedade. A história do Rotary se confunde com a história de quem quer fazer o bem.
de tantos voluntários que dedicaram tempo, inteligência, suas capacidades e a sua vontade pessoal para fazer o bem. Então, eu tive a sessão na Câmara de Vila Velha, mas não podia deixar de estar aqui com o vereador Serjão para prestigiar uma das mais respeitadas organizações que nós temos no Brasil e no mundo. Aquela roda denteada quer dizer que vocês estão trabalhando sempre juntos, vocês se tratam entre si como companheiros no Rotary, e essa expressão de solidariedade, de trabalho em favor do próximo, deve contagiar a todos. E esse trabalho de vocês deve fazer com que tantos outros, a exemplo do vereador Serjão, homenagear quem nesse país ajuda a construir dignidade, a vida, a ética e a vontade de mudar as coisas. Era apenas uma saudação, vim aqui para ouvir e celebrar esse momento com vocês, saudando especialmente aqueles que estão na mesa, representando o Rotary aqui. Um abraço, muito obrigado. Muito obrigado, vereador Geraldo. Sente-se aqui, por favor, conosco. Nós queremos aproveitar e registrar a presença do Gilberto Sudré, que já foi nominado, representando o Rotary Clube Vitória Praia Comprida, Heloísa, que está à mesa da Casa da Amizade, Maria Lúcia, do Rotary Clube Vitória Jucutuquara, Alexandra, também do Rotary Clube Jucutuquara, o Luiz Vamberto Silva, que é diretor do Cresce, o seu presidente, que aqui está presente, Aurélio. Também registrar a presença da senhora Eva Maria Toledo Marques e Lenita Maria Denadai, que aqui representa a Associação de Moradores da Mata da Praia. Nós convidamos agora o senhor Elias Cauerque Moisés, que vai falar em nome daqueles que foram hoje homenageados nessa sessão. Boa noite, companheiras, companheiros, irmãos, autoridades civis presentes, autoridades militares, nosso coronel Lavidson, companheiro vereador Serjão, companheiro sim, porque quem gosta de Rotary e quem faz a caridade e o Rotary também é companheiro Joel Rangel, governador Gilberto Sudré, governador Lino Crowley e governador Lavidson Curto. Sinto-me muito honrado em estar aqui hoje falando em nome dos agraciados nesta sessão solene. O Rotary Clube de Vitória, primeira célula dessa fabulosa entidade, que é o Rotary, é o responsável pelo distrito 4.410 e pelos seus 46 clubes, com 1.203 rotarianos, rotaractianos e interactianos. Em 1934, até os dias de hoje, esse maravilhoso clube só tem dado alegrias ao distrito 4.410 e ao Rotary Mundial. Companheirismo é o nosso maior tesouro, pois só através dele conseguimos fazer a beneficência e suprir o necessitado quando o poder público não chega até ele. A campanha da já famosa Polio Plus é o nosso maior serviço no Brasil e no mundo, pois graças a vocês, rotarianos, estamos vencendo a poliomielite, que de 300 mil casos em 1986, tivemos o ano passado 135 casos no mundo. Dar de si antes de pensar em si. Nosso principal lema é a arma que temos para combatermos a diferença social. E mais se beneficia quem melhor serve. É o nosso segundo lema. Lema este
que só consegue sentir, só se consegue vivenciar quem pratica o primeiro. Fazer o bem, como disse o vereador Joel, é o que nós mais fazemos, vereador. É o que nós mais tentamos fazer. Isso sem praticamente ajuda de ninguém. Na poliomielite, se você tem uma ideia, nós já gastamos, o Rotary já gastou quase 1 bilhão e 300 milhões de dólares. Todo esse dinheiro de doações, só a Bill e Melinda Gates, a fundação deles, já nos brindou com 455 milhões de dólares e vai nos brindar com mais 400 milhões de dólares para conseguirmos acabar com a poliomielite de vez no mundo e manter a poliomielite longe de nossas crianças. Montanha da Esperança, muitos já ouviram falar, é o maior programa do Rotary no Espírito Santo e um dos maiores programas do Rotary no Brasil. Foram investidos aqui em 2.495 mil dólares. De 2000 até agora, 2014, já foram quase 10 milhões de reais investidos no Montanha da Esperança. Um projeto que começou também como Rotary, como Distrito 4.410, dentro do Rotary Clube de Vitória. Começou com um governador, que não está aqui fisicamente, mas com certeza está aqui hoje assistindo esta sessão. O governador Aloadir Carlos Pasolini, que foi o mentor, que foi o governador que trouxe efetivamente o Montanha da Esperança para o Espírito Santo. Casa da Amizade, também não teríamos essa entidade maravilhosa. Temos a companheira Heloísa como presidente, se não fosse também o Rotary Clube de Vitória. Hoje o Distrito 4.410 consegue fazer a diferença, graças ao Rotary Clube de Vitória, que há 80 anos vem promovendo a paz e gerando novos clubes em nosso estado. Como disse a companheira Tereza, Maria Tereza, o Rotary no Espírito Santo se confunde, com toda certeza, com o Rotary Clube de Vitória. A você, companheiro Serjão, um abnegado na causa de servir, responsável por essa sessão, nosso muito obrigado. Tenha certeza de que todos aqui presentes também são homenageados, pois, apesar de valorosos, são os responsáveis pelo engrandecimento do Distrito 4.410. Você, Serjão, disse que é melhor deixar vocês falarem de Rotary. Vocês conhecem mais do que eu. Pois bem, Serjão, eu duvido que muito rotariano aqui não sabe nada de Rotary comparado com você. Porque filho de Joaquim Aleixo, um rotariano de primeira grandeza, e um rotariano que, com todo orgulho eu digo, pertenceu ao clube que eu pertenço hoje. Um rotariano que, infelizmente, não vai no nosso clube. Você prometeu levar e não o fez ainda. Podia fazer de público essa promessa. Um rotariano que sempre prezou pela ética, pela moral e pelo bem a quem necessitasse. Não posso aceitar essa desculpa de que você não sabe. Você só nos ensina, você só nos faz aprender Rotary. Pois fazer uma sessão como essa de hoje, do jeito que foi feita, com todo o carinho, com todo o amor, porque eu participei e vi como a presidente Marlene preparou, junto com esses sim, incansáveis, a sua equipe,
eu já conheço de alguns outros gabinetes, mas a sua equipe é especial. Não é porque está aqui na sua presença, não é porque está na presença delas, mas desde quando nós começamos a ter um relacionamento, você como vereador, essa equipe nunca falhou, nunca nos deixou na mão, e com certeza, uma salva de palmas que eles merecem. Essa equipe é, de fato, de primeira linha. Alguns companheiros devem estar pensando, por que Elias está falando isso? Elias não é de falar dessa maneira. E, de fato, eu não sou de puxar saco de ninguém. Mas, do jeito que vocês trabalham, do jeito que vocês se portam, do jeito que eu vejo o atendimento dentro do seu gabinete quando eu estou lá, de fato, vereador Joel, não conheço o seu gabinete ainda, não posso falar nada. Mas é, de fato, difícil você ver em algum outro gabinete. Companheiros, companheiras, demais convidados, hoje é um dia ímpar, um dia em que o Rotary tem 80 anos de vida no Espírito Santo, um distrito e um clube jovem, que nós esperamos chegar pelo menos aos 180 anos. Obrigado a todos. Nós passamos, então, a palavra ao vereador Serjão, para que possa fazer o seu pronunciamento, as suas considerações finais e o encerramento da presente sessão. Pois bem, chegou a hora de encerrar. Companheiro Eloy, ficamos, assim, emocionados com a palavra do companheiro Elias. De fato, não é todo dia que se comemora 80 anos de alguma coisa, né? E, vereador Joel, 80 anos que o Rotary aqui se instalou no Espírito Santo através do Rotary Clube Vitória, essa entidade que eu falei, maravilhosa, organização com mais de 1.200.000 membros em 207 países, vai completar no que vem 110 anos de existência, um dos principais responsável pela erradicação da poliomielite em vários países do mundo, no mundo inteiro praticamente. Agora estão vendo alguns surtos aí voltando, mas coisa mínima. Uma entidade que é membro permanente da ONU, das Nações Unidas. Enfim, é um orgulho a gente poder estar aqui falando dessa entidade, ouvir relatos tão importantes feitos pela nossa querida amiga historiadora do Rotary, Maria Tereza Pasolini, tão bem lembrada aqui, os feitos do companheiro Pasolini também. A dona Marlene, que fez a explanação tão bacana. Dona Luísa, que não quis falar, mas Elias foi lá falar, e realmente, como eu falei no início, eu nasci num berço rotariano, porque papai sempre foi muito dedicado. E mamãe foi, inclusive, presidente da Casa da Amizade, mamãe já foi. Então, e eu sou membro do Rotary Clube Mata da Praia, que é o Rotary Clube mais jovem aí da nossa cidade. Então, enfim, mas eu, com vocês, eu estou sempre aprendendo. Eu fico também muito orgulhoso de ouvir sobre a nossa equipe, porque a nossa equipe, coincidentemente, hoje foi uma pessoa lá no gabinete e falou exatamente o que você falou. Poxa, aqui as pessoas trabalham, né? Mas o que acontece é o seguinte, eu venho da iniciativa privada, estou na política a partir de 2009, apenas 4 anos, 5 anos. E eu sempre trabalhei com atendimento ao público, com vendas, e sempre preguei aqui no gabinete o seguinte lema: aqui é uma instituição pública, mas com dinâmica de setor privado. Aqui as pessoas são cobradas semanalmente e têm que fazer suas tarefas. Eu escolhi a dedo os melhores profissionais que eu poderia para poder me ajudar a desenvolver o mandato que vocês me outorgaram. Então, eu também considero os de grande valia, grande importância,
está aí a Lanusa, o Josmar, desculpa, Tatiana, Jeremias e a Elvira, que é chefe de gabinete e coordena todo esse grupo. Fernanda, nossa assessora jurídica, que está aqui. Eu não estava olhando para lá, não vi a Fernanda aqui. Mas, enfim, gente, estamos todos nós pagos por vocês, à disposição de vocês. Usem e abusem enquanto estivermos aí. Muito obrigado. Está encerrada essa linda sessão solene. Obrigado.